Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora, já tô aqui direto do shopping, né, em Jacarepaguá, ó. Tô aqui na parte externa, né, onde toda segunda acontece a nossa live do Jornada KTO 1902, né, às 7 da noite a gente está ao vivo. E vamos embora poder falar um pouquinho sobre essas notícias do último dia. Já voltei de Volta Redonda, vim direto pra cá, daqui eu vou pra casa, daquele caminho. E vocês vão ver durante todo o vídeo essa capinha da Golcase aqui, ó, porque eu estou gravando com o áudio do meu celular, que o microfone tá muito guardado aqui, não dava pra tirar. Então se você quiser capinhas legais, estilo essa aqui da Golcase, ou garrafinhas como essa daqui do Fluminense, que funciona. Essa água tá gelada desde Volta Redonda até Jacarepaguá, cara. Passa lá na Golcase, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? Vamos lá, cara, a gente começa falando aqui nesse vídeo sobre, são 3 notícias, né? E a gente começa abordando uma boa notícia, que é o Fluminense mais uma vez deu um azar do jogo de ida ser o jogo sob o seu mando, né? Na final do Campeonato Carioca, por sinal, nas 2 vezes que a gente não foi campeão da Taça Guanabara, a gente perdeu o título. Nas 2 vezes que a gente foi campeão da Taça Guanabara, a gente acabou ganhando o título. É ano de quebrar essa escrita. Mas a desvantagem é ser mandante no jogo de ida. E o que isso causa de problema? Causa de problema que você tem pouco tempo para fazer a venda de ingressos para esse jogo. O Fluminense se classificou no domingo e depois da classificação, horas depois já teve que abrir a venda de ingressos super rápido, justamente por conta da necessidade de vender ingresso muito rápido. O ingresso ainda está aberto só para sócio e já foram vendidas mais de 10 mil entradas, 10 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o Flamengo nessa quarta-feira. Óbvio, faltam 48 horas para isso. É pouco ingresso se comparar o tempo que falta, mas é uma quantidade boa considerando que só sócios compraram em 24 horas. O Fluminense provavelmente a gente deve ver uma casa não tão cheia. Os preços que estão sendo praticados são de cerca de R$120 no ingresso. Muitos sócios do Fluminense são categoria 1, têm direito a comprar o ingresso com 100% do desconto. O Fluminense e o Flamengo têm aquela política ali de que o sócio do adversário recebe desconto também. Então, por exemplo, nos jogos de Fla-Flu, do mando do Fluminense, esse mando, o torcedor do Flamengo, que é sócio, está tendo desconto. No jogo de volta, o torcedor do Fluminense vai ter desconto também. Eu acho isso ótimo, né? Facilita para quem é sócio dos 2 times. E a torcida do Flamengo deve comparecer também, um número muito bom, porque é um dos jogos mais baratos que eles fizeram até agora no Campeonato Carioca. A diretoria do Flamengo está metendo a mão no ingresso, botando mais de R$100 para jogo contra o Maricá. Então, esse ingresso está num preço adequado. Vamos ver como é que vai ser o preço da volta, né? Porque eu espero que o Fluminense tenha combinado justamente para os preços serem equiparados ali nos 2 jogos. E na volta o Flamengo não meteu o ingresso a R$400, R$500. Não é o preço que o torcedor do Fluminense está acostumado a pagar. Se a torcida do Flamengo virou elitizada, problema deles. O ideal é que os clássicos fossem justamente mais equânimes, né? Mas 10 mil ingressos vendidos, cerca de 65 mil ingressos postos à venda, um pouco mais, e uma possibilidade grande da gente ver um bom público na ida. E aí na volta, se o Fluminense enfiar 5-0 na ida, a torcida do Flamengo se desmobiliza, né? Queira Deus que aconteça isso. Vamos lá, tá? Segunda notícia, a gente fala, ainda falando de Fla-Flu, é uma notícia boa para o torcedor do Fluminense. Eu cheguei a falar aqui no sábado e é impressionante como às vezes você faz tudo certo, tudo dentro da configuração que era para acontecer mesmo, e no final das contas você pega o Fluminense, que teve que jogar com seu time principal. O Fluminense, sem escalar os seus principais jogadores, não venceu o jogo ainda nesse ano. Não sei se você percebeu isso. As 3 primeiras rodadas do Fluminense são com o time alternativaço, o terceiro time, sub-20, chame como quiser. Aí depois o Fluminense escala time reserva contra Madureira e Boa Vista e não vence. E escala time titular, né, no jogo contra a Portuguesa, e acaba vencendo. Enquanto o Madureira tinha parte titular, né, tinha uma partezinha que ainda não tinha estreado, mas quanto o Boa Vista não vence, e vai vencer depois na sequência com o time titular principal mesmo. E aí teve que escalar uma galera para poder conseguir classificar. Classificou no 5º critério de desempate.
o Flamengo teve a oportunidade de rodar o time. Nenhum jogador do Flamengo tem mais de 700 minutos, mais ou menos, de jogo, enquanto pelo menos 8 do Fluminense tem mais. Nenhum jogador do Flamengo tem mais de 7 jogos na temporada, sendo que o Fluminense já jogou 14. Tem jogador do Fluminense que até esse último sábado aqui já tinha... O Fluminense já jogou 14, não, agora já jogou 15, que jogou contra o Volta Redonda. Mas antes desse jogo tinha gente que tinha jogado 12 de 14, por igual o Canóbio. Então, o Fluminense atropelou muito mais, né? Essa questão física, nem digo que atropelou, mas teve que ousar um pouquinho mais no início. O Flamengo controlou, o Felipe Luiz deu entrevista várias vezes falando que Carioca não era prioridade, que não ia prejudicar a preparação física, e aí chega na final do Carioca, o Bruno Henrique tá lesionado. O Flamengo soltou um comunicado, o departamento médico lá do Flamengo, falando que de fato ele saiu do último jogo já sentindo dores, não é uma lesão muscular muito séria, vai tentar tratar para ver se ele joga o jogo de volta, mas os flamenguistas, e claro, né, sempre os flamenguistas somados à mídia no geral, né, tentando emplacar o fato do Bruno Henrique ser o rei dos clássicos, né, aparentemente ele é rei dos clássicos contra Vasco e Botafogo, contra Fluminense não é, né, então tem que ter calma lá, e o maluco sentiu, vai ficar fora, tem sido, agora tirando a brincadeirinha clubista aqui, tem sido peça importantíssima do Flamengo, mas o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil à toa, não. Os caras gastaram dinheiro pra ter um Luiz Araújo no banco, que pra mim tá entre os melhores do Carioca estando no banco, porque jogou muito, né? Muitas partidas, porque o Felipe Luiz rodou muito. O Luiz Araújo jogando, se jogar ele mesmo, o Felipe Luiz fizer algumas mudanças ali, pra mim me preocupa. Principalmente se ele não botar o Arrascaeta titular. O Arrascaeta não vem jogando tão bem assim. O Luiz Araújo vem sendo um cara que me preocupa muito mais. Então a ver como é que o Felipe Luiz vai montar esse time. Mas não ter o Bruno Henrique, de fato, tirando a brincadeira, obviamente, é bom pro Fluminense, porque tem sido um cara muito importante, tanto fisicamente, apesar já da idade, da lesão séria que teve e tal, quanto também tem tido importância de gols, tecnicamente também no Flamengo. O Flamengo está na final, é porque o Bruno Henrique empatou o jogo contra o Vasco, né? Saiu cara a cara, ali num chute desviado, mas tava cara a cara e guardou. Então, no final das contas, é uma notícia boa pra gente, é aquela história, né? Às vezes você faz tudo certo e dá errado. O Flamengo poupou o time, girou, talvez um dos principais, ou o principal jogador nesse momento, não vai jogar a final. A gente perdeu o Lima, só por lesão para esse jogo. Já não tinha o Thiago Silva, mas por uma questão muito mais do ano passado. Passando para a última notícia, a gente fala sobre o Lelê, a notícia dada lá no GE. Globo, de que o Lelê, depois do interesse do Ceará, que a gente chegou a trazer com exclusividade aqui numa notícia no Raiz Tricolor, no Jornal da KTO 1902, depois ali da investida do Ceará, que acabou contratando o Pedro Raul e não pegou o Lelê. O Juventude agora é uma equipe que entra em contato com o Fluminense. O Fluminense não se opõe a emprestar o jogador, mas vai depender da negociação diretamente com o Lelê também, tá? O Lelê visivelmente não faz parte dos planos do Mano Menezes nesse momento, não tem sido relacionado, pouco tem recebido de chance. O foco tem sido muito mais em dar tempo de campo pro Everaldo ou pro Germancano. Os dois estão bem fisicamente. E não me parece que numa terceira opção ele enxerga muito mais o Serna jogando por dentro e etc, do que necessariamente subir o Lelê. Acho que o Lelê já demonstrou que é um jogador que tem qualidade para poder jogar numa Série A muito baixa, numa Série B muito alta. Não é um centroavante ruim, mas não está pro nível do Fluminense. Acho que inclusive pro Lelê, de certa maneira, era melhor ir pro Juventude mesmo, caso ele aceite a proposta de lá, do que pro Ceará. O Ceará tem uma torcida que vai pressionar muito mais do que a do Juventude. E tudo que ele não precisa, apesar de já se mostrar muito resiliente, é pressão de torcida forte assim também. Enfim, vamos esperar para ver os termos de negociação, os empréstimos. O Fluminense gastou um dinheiro no Lelê. E acho que fica o recado também, né, para esses desesperos de contratação que às vezes a galera tem, né? O Carioca ultimamente revelou vários jogadores que nitidamente a galera tinha um desespero de contratação e que nunca performaram em clubes como o Fluminense, assim. Desde Matheus Babi, Aleph Manga, Lelê, aquele Marcos Júnior, né, que passou pelo Vasco, Igor Catatal, jogadores que só jogaram, esses três aí que eu citei jogaram aqui no Rio de Janeiro, né, o Babi, o Catatal e o Marcos Júnior, mas jogaram em Vascos e Botafogos que, meu amigo, eram times equiparados ao Ceará e ao Juventude na época mesmo, times que disputavam muito mais a Série B do que a Série A. Então acho que fica um pouco desse recado de a gente ir com calma em algumas revelações do cara. O Iago Ferreira, que era nosso, né, também de base, bateu no Juventude na Série B, não rendeu também, foi pior ainda do que esses outros que eu citei. Então, assim, vamos com calma também. O nível do Carioca às vezes engana um pouquinho mais também, então é bom a gente tomar um pouco de cuidado. O Lelê, eu acho que
show, a gente transformou a vida do cara, falando ali como tricolor, como pessoa, pô, maneiro demais, mas na questão do futebol, na questão da bola, é um abraço e tentar pelo menos reaver o $1 milhão ali que a gente gastou na contratação dele, se é que a gente já pagou, né? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tá anoitecendo, daqui a pouquinho tô indo lá pra fazer a live, se inscreva lá no Jornada KTO 1902. Tamo junto, até a próxima, valeu.